Eu nunca tive dúvidas sobre quem eu me tornaria. Nós acreditarmos em nós mesmos é o mais importante. Acreditar que você tem capacidade, acreditar que você pode, acreditar que aquilo ali é pra você sim. Quando você acredita no que você pode fazer, você coloca o seu sangue, o seu suor naquilo ali e você coloca o esforço com muito mais vontade. Agora, quando você fica duvidando de si mesmo, você fica pensando se vale a pena aquele esforço. O mais difícil da formação é R1. Primeiro ano da residência, esse aí é suando sangue dia e noite. O relacionamento quase acaba toda semana, porque você tá vivendo à base de 4 horas de sono por dia, super cansado, estressado, sob uma pressão imensa, mas é a pressão que molda, né, que forja. E assim que eu voltei do intercâmbio, tive algumas dificuldades financeiras. Meu pai estava passando por uma crise lá no lanche, aí ele começou a fazer uns doces lá, doce de leite lá de Minas, eu vendia na faculdade, mais no hospital, eram os funcionários do hospital assim que mais compravam. Eu atendi o meu paciente, passava o caso pro professor, já dava uma sumida com a minha mochila e já rodava ali no ambulatório, vendia uns doces e voltava. Então livros, a moradia, tudo era a partir Tudo. Que bacana. Houveram momentos que você pensou em desistir? Desistir nunca foi opção. A gente quando passa pelas adversidades, eu tento trazer o esteio moral para casa e falar, olha, vai passar, vai melhorar, o futuro tá lá na frente, né? Olá pessoal, bem-vindo a mais um Bastidores da Mente e mais uma entrevista que promete. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Ale? Boa Tudo noite. jóia. Boa noite, pessoal. Tô animado para hoje. A gente vai falar de ossos, fraturas, cirurgias. Sim, e causos, né, cara? Causos incríveis. E o nosso entrevistado de hoje, eu conheço um pouco a história dele. Você já conheceu também, né, um pouquinho, e tem história boa, viu? Que vem o propósito do nosso podcast, né, cara? Saber o que está por trás do sucesso, né? Quais são os perrengues que a pessoa passa por trás de toda essa construção, de todo o nome. E quem que a gente vai receber hoje? Apresenta aí você, vai. Acho que fica até difícil de sintetizar. Um pouco do nosso bate-papo aqui foi bem emocionante, a gente devia estar gravando. Exato. Mas aqui está com a gente o Dr. Otávio. Ele é médico, ortopedista, especialista em ombro. Ele vai contar um pouco da história dele. Um currículo incrível, né? Formação no exterior, enfim, dando aula. Tudo bem, Otávio? Bem-vindo, cara. Muito obrigado, tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui, tá? Ale, sempre te admirei muito, você é um cara que mora no meu coração. Falei pro meu pai que eu vim aqui conversar com você, ele ficou Paizão super querido. empolgado, muito feliz mesmo, e tenho certeza que a gente vai poder conversar bastante aí, me abrir um pouco, contar um pouco desses Legal. perrengues e também da vida e da rotina maluca de um Sim. ortopedista. A gente quer saber bem dos perrengues, né? E assim, é uma honra também pra gente, né, Gabriel? Com certeza. Assim, nós estamos iniciando o podcast aqui, né? Somos um bebezinho e a gente está tendo a honra de... Recém-nascido. A gente está tendo a honra de começar já com pessoas grandes, cara. E que bom, né? Porque você fez uma viagem para vir para São Paulo, né? Então ele não é daqui de São Paulo, veio aqui exclusivamente para colaborar. Enfim, é uma honra que a gente tem. Inclusive, já é uma boa curiosidade para o começo, né? Ele estava contando que a formação foi uma formação chamada de sanduíche, desde a medicina, já, que foi tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E como é que você foi parar em Rondonópolis. Fala a sua trajetória, porque você veio de um lugar que pouca gente conhece, você tem o privilégio de conhecer, passa por São Paulo, Rondonópolis. Fala esse trajeto aí pra gente. A história resumida é assim, eu sou de Iturama, Minas Gerais, né, no Pontal do Triângulo Mineiro. Sou filho, meu pai é o Vitor, ele tem uma lanchonete lá em Minas. O melhor lanche de Minas, não vou nem falar da cidade, é de Minas. Vai ter que me levar lá agora. Diferenciado, meu pai tem uma mão abençoada para comida. Trabalhei com ele durante toda a minha adolescência. Minha mãe chama Nazira, ela é professora de geografia. E aí eu fui aprovado no final do terceiro colegial com bolsa do ProUni para fazer medicina em Presidente Prudente, cidade que eu nem conhecia, né? Não sabia onde ficava, mas por sorte era perto de Iturama, dava 360 quilômetros e tinha outras 8 pessoas de Iturama estudando lá, então sempre tinha carona para eu ir. Lá em Presidente Prudente eu fiz minha faculdade com essa bolsa do ProUni e no
entre o 3º e o 4º ano eu consegui uma bolsa de estudos sanduíche, que era do programa Ciência Sem Fronteiras, para estudar 1 ano nos Estados Unidos, que é na faculdade University of Wisconsin, na cidade de Madison. E lá eu fiz 1 ano de medicina complementar, matérias de coisas assim, que não tinha no Brasil, medicina em ambiente inóspito. Que legal, fiz uma matéria de anatomia dissecativa, começando um corpo do começo ao fim, assim, fazendo toda a dissecção do cadáver, com aprofundamento em anatomia. Até matéria de desenvolvimento de liderança, né? Fiz um curso Tinha uma menina da minha sala, da faculdade de business, que hoje é levantadora da seleção americana de vôlei. Olha que legal, muito legal. A Lauren Carlini. E aí teve muita coisa boa. O desenvolvimento do inglês, né? Que eu tinha um inglês que eu aprendi com música, filme, essas coisas. Fiz 1 ano e meio de escola de inglês durante a adolescência, mas consegui ir bem no TOEFL e fui aprovado para ir direto para a faculdade. E lá consegui desenvolver a escrita acadêmica, essas coisas, lapidar para escrever artigo, lapidar a parte científica, matéria de bioestatística também que eu fiz lá. E aí, durante a minha formação em Presidente Prudente, eu sempre quis ortopedia, gostava muito de anatomia, sempre fui apaixonado por anatomia. Eu sempre falo, eu falo no hospital às vezes, que eu quando era criança, eu gostava tanto de sangue que por sorte era bom de notas, senão eu ia dizer que era psicopata, sabe? Tipo o Dexter Morgan lá da série. Sei. E aí por sorte era bom de nota, que aí falaram, vai ser médico e tal. Então a medicina surgiu ali na infância, adolescência já? Desde moleque. Desde moleque. O meu pai, eu gostava muito de anatomia, então meu pai, por exemplo, ia matar um porco, essas coisas, o coração, o fígado, ele separava para eu brincar lá de médico e cortar e mexer assim, mas a minha paixão na faculdade foi para a parte de anatomia osteomuscular, até mesmo por conta da minha conexão com o esporte. Então lá na faculdade eu fui presidente de atlética, jogava vôlei, atletismo, beisebol, esporte, todos esses esportes eu aprendi na faculdade, lá eu treinei, lá eu fiquei bom. Você teve destaques aí nos campeonatos também, né? Intermédio aqui no estado de São Paulo é coisa séria, né? Então você falar com qualquer pessoa que tá na intermédia aqui no estado de São Paulo sabe que o esporte é coisa séria, é até um parâmetro de comparação entre as faculdades, então era uma dedicação extrema, até que dá para dizer que na faculdade a questão de curtir, de beber, essas coisas foi muito pouco, porque a dedicação ao esporte era muito grande, mas eu gostava muito, então tinha muito prazer nessa área aí do esporte. E aí eu formei lá, sempre quis ortopedia, quis trabalhar 1 ano de clínico para dar aquela respirada nas contas, né? Durante a faculdade ali, assim que eu voltei do intercâmbio, tive algumas dificuldades financeiras, mesmo que tinha bolsa, meu pai estava passando por uma crise lá no lanche, aí ele começou a fazer uns doces lá, doce de leite lá de Minas, eu vendia na faculdade, mais no hospital, eram os funcionários do hospital assim que mais compravam. Isso estudando já... O pessoal da minha turma, eles eram acostumados, né? Tá. Que eu ia vender o doce. Então, por exemplo, eu ia para o ambulatório, eu atendia o meu paciente, passava o caso pro professor, já dava uma sumida com a minha mochila e já rodava ali no ambulatório, vendia uns doces e voltava. E aí, conforme foi crescendo e eu vendendo mais doces, aí eu passei a ir vendendo plantão noturno, aí vendia sempre fiado pro mês seguinte, depois peguei maquininha de cartão, e aí virou tipo um negócio sustentável. E meu irmão, meu pai nunca mais mandou dinheiro pra gente, mandava só o doce. E aí, então, livros, a moradia, tudo era a partir Tudo. Que bacana, que fosse comer fora, essas coisas assim, tudo. Aí depois que eu formei, o meu irmão era 3 anos atrás de mim na faculdade, ele seguiu os 3 anos de faculdade dele vendendo doce também. Então meu pai nunca mais mandou dinheiro pra gente. E aí, quando eu formei, trabalhei 1 ano. E aí entrei na ortopedia, lá em Presidente Prudente também. Então lá eu me senti em casa, que é o hospital onde eu conhecia todo mundo, da faxineira ao diretor do hospital, todo mundo já tinha comido do meu doce de leite lá, então todo mundo me conhecia no hospital. Inclusive você vai lançar um curso agora de como fazer doce de leite, é isso mesmo? Como vender também. Esse curso, tinha um doce que meu pai fazia que era o pé de moleque. E o meu pai tinha muita dor no ombro por causa desse pé de moleque. Tanto é que hoje em dia eu trato do ombro dele decorrente do pé de moleque. Inspiração. E a gente ia de férias, ele falava, o pé de moleque vocês vão ter que fazer aí, porque eu tô com o ombro doendo. Nem com ele do nosso lado junto, falando passo a passo, você não consegue acertar a mão igual a dele. Então tem o toque de magia. Tem o toque de magia da mão dele. Então, para você que está assistindo a gente, que está com dificuldade na vida, está passando por uma situação de desemprego, o Otávio vai dar o curso, né, de como sair da crise, né? Como sair da crise. Como fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Exato. Todas as crises que passaram, eu encontrei alternativas para elas. É isso, é sair da zona de conforto, né? Com certeza. Legal. Como diz
Esses dias eu vi um corte, zona de conforto? Onde que tá esse negócio? Eu nem sei o que é isso. Uhum. E aí, na ortopedia em Presidente Prudente, aí quis fazer especialização em ombro e cotovelo, fui aprovado para a FMABC aqui em São Paulo. E aí, aqui, fiquei por um ano no R4 Fellowship, depois que eu terminei o ombro, continuei aqui em São Paulo, me capacitando mais, aumentando o volume de cirurgias mais complexas, fazendo mais artroscopia, cirurgia por vídeo que demanda uma habilidade cirúrgica maior. E aí depois da minha família não tá mais gostando do estilo de vida de São Paulo, a princípio, minha esposa não estava se sentindo tão bem. Ela é da área também, não? Ela é esteticista, minha esposa. Legal. Chama Prisciele. Beijo, amor. Legal. E eu tenho um filho que hoje tem 4 anos, que é o Vicente, e a Celina, que vai fazer 3 meses semana que vem. Que maravilha, então, tem que trabalhar bastante, doutor. Trabalhar bastante. Não é o filho que dá despesa, é a gente que inventa muita coisa. Sim, a gente que inventa muita coisa. Mas a gente buscou mudar a qualidade de vida. Uhum. Enquanto estava aqui em São Paulo, muito trânsito, eu ia do Ipiranga para a Zona Norte todo dia, então 50 minutos, 1 hora de carro para ir, 1h30 para voltar, pouco tempo dentro de casa, muito plantão noturno, olheiras acumuladas, né? E aí buscando uma opção para algum lugar que eu pudesse levar a medicina de ponta, porque também eu tenho o entendimento que aqui em São Paulo, eu tô entre os melhores, eu tô junto dos melhores, os meus mestres da residência, vários outros cirurgiões de ombro renomados que tem. Muito pra isso. E aí, eu sei que tem muita gente que tá numa posição de destaque, os chefes de cadeira, essas coisas, e aqui eu sou mais um no meio da multidão. Então eu tava procurando um lugar onde eu pudesse levar a qualidade do meu atendimento, a qualidade da minha cirurgia, para poder ser o destaque num lugar menor, com melhor qualidade de vida para minha família. Tanto é que... Sensacional. Eu procurava uma alternativa para sair de São Paulo, cheguei em Santa Catarina, num lugar, não gostei, fui em outra cidade do Mato Grosso, também não teve uma oportunidade plausível, e aí lá em Rondonópolis, o filho de uma senhora que é muito amiga da minha esposa... sempre que a gente vai lá para Prudente, a gente vai na casa dela, que ela faz um bacalhau lá pra gente maravilhoso, ela falou, eu vou ver com meu filho se tem emprego pra você lá em Rondonópolis. Aí, ele falou assim, você tá precisando, aqui não tem nenhum cirurgião de ombro no hospital. Eu falei com o chefe, aí ele falou assim, cara, você quer vir aí conhecer? Eu falei, peraí, eu na linha com ele, olhei a passagem super barata, eu falei, dá pra eu ir no dia tal? Ele falou assim, pode vir. Fui pra lá, fiquei uma semana dando plantão, gostei, todo mundo me incentivou e eu fiquei na ponte aérea. De janeiro a setembro, uma semana em São Paulo, uma semana lá. Cansativo, hein? Cansativo, longe da esposa, do filho, então se tipo assim... A esposa foi parceira, né? Foi parceira. Também, né? Não, ela foi muito parceira. Ela é muito parceira. A gente tá junto desde 2013, desde o meu 3º ano de faculdade. A gente foi parceira até no intercâmbio, que a gente namorou à distância. Nossa, ela é muito parceira, então é um caso objeto de estudo, né? Objeto de estudo. Da época que eu fui pro intercâmbio, lá no intercâmbio eram quase 100 brasileiros. Eu não sei te falar quantos namoravam, mas o único relacionamento que sobreviveu ao intercâmbio foi o meu. O meu é solidificado. E depois sobreviveu o R1, o R2, o R3. Ele teve o R1 foi sofrido, o R4 foi sofrido, mas graças a Deus nesse momento tá um mar de rosas. Que legal. Agora é a hora de colher um pouco também. Um pouco dos frutos, né? Desse tempo, até pra quem não é médico, possa não entender muito bem, eu acho que é muito legal a gente colocar isso. Desse tempo de formação, medicina, ortopedia, ombro, tudo que essa medicina até que foi junto com os Estados Unidos, deram quantos anos? 11 anos de formação. 11 anos de formação, para você se considerar especialista. 6 de faculdade no Brasil, 1 de faculdade nos Estados Unidos, 3 de ortopedia e 1 de ombro e cotovelo. É bom a gente colocar isso, né? Porque tem gente que faz um curso de 1 mês e se considera especialista. Sim. Ou tá cansado, né? Ou tá cansado. Os acadêmicos, quando rodam com a gente, falam assim, aqui tá difícil, não sei o que. Falo, cara, a faculdade de medicina é o de menos. Você vai ver que depois que você forma é selva. Negócio de plantão e a residência da ortopedia é uma residência bem puxada. Hoje em dia já estão cumprindo mais o teto de horas ali de 60 horas, mas na época que eu fiz residência, no R1 a gente trabalhava cerca de 100 horas por semana, no R2 umas 80 e ali no R3 que ia cair para umas 60 horas por semana. Então, era bem puxado. Otávio, eu sou paulistano, o Gabriel também, a gente ama aqui a cidade, mas a gente sabe que a cidade ela impõe algumas dificuldades, né?
E também a gente sabe que, até pela velocidade, o afeto fica em segundo plano. Como é que foi a transição para cá? Porque conheço você, tenho o privilégio de conhecer teu pai, super afetuoso, e se deparar com uma cidade que às vezes, né, um estado, uma cidade que às vezes é inóspito. Como é que foi isso para você? Para você e para tua esposa também? Não, para mim, eu e a minha esposa temos o mesmo pensamento quanto a isso. A gente aqui em São Paulo, terra de oportunidades. Quando eu decidi sair de São Paulo, muitas oportunidades de ficar aqui apareceram, mas eu falei, não, eu não posso criar mais raízes em São Paulo. Hoje eu ainda venho para São Paulo porque eu sou coordenador da equipe de ombro do Hospital Municipal da Brasilândia, que é um mutirão do município que está zerando a fila do município em cirurgias de ombro. Ainda venho para cá quinzenalmente para poder organizar, faço algumas cirurgias lá, mas mais a parte de coordenação. E para mim, eu estava sempre trabalhando fora, aquela correria, né? Você deixa a desejar dentro de casa pelo tempo que você vai ficar em casa, mas para você que está trabalhando, você não vê o tempo passar. Mas para minha esposa que estava dentro de casa, naquela função do cuidado, que o cuidado, a mãe, o tempo que ela dedica ali para o filho é integral e ninguém vê esse cuidado. E aqui em São Paulo é muito mais difícil de você criar uma conexão. Então, para você fazer uma amizade, para você criar uma conexão de verdade, fazer um grande amigo, se você não estiver no mesmo nicho, então os colegas, os amigos, que a gente fez a especialização de ombro junto, são grandes amigos. Mas fora disso, um vizinho de prédio ou um primo, é muito mais difícil você criar conexão. Então, o que a gente sempre dizia, que aqui em São Paulo a gente estava sozinho no meio da multidão, né? Então, a gente se sentia sozinho. Enquanto que agora no Mato Grosso, o calor, a conexão com as pessoas é muito mais fácil. Tanto é que a gente, no primeiro ano lá no Mato Grosso, a gente fez um aniversário de um aniversário de 3 anos do nosso filho, de 4 anos, e chamamos 60 pessoas. Então, tipo assim, a nossa rede de amigos, as pessoas com quem você tem que você consegue ter uma boa conexão, que você consegue se entender, se entregar, que você consegue confiar. Então, nesse momento lá, a gente não tem rede de apoio, não tem ninguém de familiar, mas a minha esposa a gente tá com uma filha de 3 anos e ela tem uma vastidão de amigas que servem de rede de apoio para nós dois. Então, com filhos faz a grande diferença, né? É maravilhoso você ter pessoas que você confia. Então, a gente dentro do nosso prédio, a gente lá tem uma super família, várias pessoas, eu posso falar aí pelo menos 4 ou 5 vizinhos de apartamento, que é a família inteira, a gente é muito ligado, tá sempre fazendo churrasco, essas coisas. E em São Paulo, com vizinhos, a gente nunca conseguiu criar bem essa conexão. E isso daí tava comprometendo a condição psicológica. Eu, por estar trabalhando muito e por meio que, assim, ser mais casca grossa, pro homem é mais fácil, você tá fora de casa o tempo todo, mas pra minha esposa tava sendo muito difícil. Então, a gente pensava que ia ter um filho só, a gente foi pra lá, a nossa parte psicológica melhorou tanto que a gente decidiu ter o 2º filho e foi a melhor decisão da nossa vida. E agora vai num processo até chegar no 5º, né? Tá, encerrou a fábrica? Cirurgia pedida já, mas a ectomia tá pedida. Não, entendi. Otávio, o momento mais difícil da formação nesses 11 anos? Porque você tá sem uma festa, você vem numa cidade e tu não hoje... Não é porque quando você tá aqui em São Paulo, é o momento mais difícil psicologicamente, por estar sem rede de apoio, sem grandes amigos. O mais difícil da formação é R1. Primeiro ano da residência, esse aí é suando sangue dia e noite. E o relacionamento quase acaba toda semana, porque você tá vivendo à base de 4 horas de sono por dia, super cansado, estressado, sob uma pressão imensa, mas é a pressão que molda, né? Que forja. E você tinha essa percepção naquele momento, tipo, pô, eu não tô no meu normal, eu tô mais explosivo. Muito. E aí, e junto do... O meu filho mais velho nasceu, eu tava no R3, né? Então, eu tinha que, tipo, segurar as pontas quando minha esposa... Tipo, tinha se não aguentado mais como eu tava, eu tinha que voltar pro meu lugar e pedir desculpa e falar, olha, o momento tá difícil, me desculpa por isso, a gente vai melhorar, isso tudo vai passar. Tem as coisas boas e as coisas ruins de cada fase, né? Mas... Não, e ter essa sabedoria de se reconhecer, né? Porque às vezes a gente entra tão automático que a gente não se percebe, a gente só vai, né? E perceber, ter a humildade de se desculpar, por dizer isso... Certeza que salvou o relacionamento, mais o entendimento dela também, sem dúvida. Com certeza. Porque é difícil. Né? O ano de namoro
no intercâmbio, eu fui pro intercâmbio, a gente tinha 1 ano de namoro. Então, você ainda tá naquela fase de incertezas, né? Sim. Hoje em dia, eu sei que ela tá comigo e que vai ser pra vida inteira, né? Mas quando você tá ali com 1 ano de namoro e todo mundo tá fazendo as coisas adoidado e curtindo a vida, mas eu tinha aquele sentimento de que era pra ser. Então, quando a gente tinha as brigas, eu falava, não, calma, vamos segurar as pontas, isso aí vai passar, daqui a pouco tudo de volta, vai dar tudo certo, isso é pelo meu bem, pelo nosso futuro como família. Então, ela sempre teve um entendimento muito grande de que o que eu tava fazendo era para nossa família, para o nosso futuro. E agora a gente está vivendo o melhor momento de todos os tempos. Então, a gente está numa fase muito boa, com um casal de filhos, eles são super amorosos. Então, eu vim de um lar muito afetuoso. Então, o meu pai, muito amoroso. Um dos homens mais amorosos que eu conheci. Não, ele é muito Seu afetuoso, pai. ele abraça, ele dá beijo, ele é do bem, assim, demais. Já minha esposa veio de um lar, assim, um pouco mais duro, o pai dela é japonesão, mais antigo, um pouco mais duro nas palavras, um pouco mais difícil de arrancar um sentimento dele. E no final da adolescência dela, eles foram pro Japão e ela teve que ficar morando com a avó, então teve... assim, pra ela falar um eu te amo pra mim demorou, eu fui ensinando ela, falei, eu te amo, aí ela Mas eu foi sei que aprendendo. Você foi entendendo também dos gestos dela, que muitas Linguagens vezes de falava amor. muito mais do que o eu te amo, né? Até hoje ela fala das linguagens de amor, quando ela faz aquela comida que você gosta, ou te dá aquele carinho, Puxão de orelha, puxão de muitas orelha, vezes, né? a questão do cuidado, né? Porque como ortopedista, né, a gente não se cuida muito, questão de estética. Ela fala, não, vamos cuidar da sua estética, vamos fazer essa sobrancelha e tal. É a linguagem de amor dela, né? E ela é esteticista também. Meu ombro tá em ordem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Se cuidar maior. Tá tudo certo. Legal. Nessa trajetória toda, eu acho que uma coisa muito especial é a gente poder mostrar as pessoas que estão aqui com a gente, inclusive obrigado por estarem aqui com a gente, que possam ter medos, receios, inseguranças nos próprios caminhos delas, né? Pessoas que possam estar em um momento ainda do plantio, de passar por algo extremamente difícil, de ter sonhos, de uma pessoa que pode ter o sonho de ser um médico, ou de ter o sonho de ser uma médica, ou o sonho de ser qualquer outra profissão que exija muito esforço, esse caminho que nem todos têm já aquele caminho pronto, ou as condições melhores para construir esse caminho. Você veio de uma cidade pequena, com condições menos favorecidas, se a gente for falar do estereótipo da profissão, e você você fez toda essa superação, essa conquista de ciclos meio estatísticos muito pequenos, assim, né? Tem muitas vagas tem muitas pessoas para poucas vagas em todo esse caminho da medicina. O que você poderia falar para essas pessoas, assim? A questão do sonho é que a gente não pode deixar de sonhar nunca. E a gente tem que sempre colocar o nosso esforço, os nossos projetos no que a gente quer ser lá na frente. Então a gente tem que estar sempre olhando para o futuro. Então sempre foi a minha trajetória. Então quando eu estava lá com meu pai trabalhando, eu sabia que eu tinha muita consciência de que aquilo ali estava me moldando, me fazendo uma pessoa melhor. Por mais que doesse, né? O dia que você é um adolescente, nem todo dia você quer ir trabalhar, e trabalhar ainda à noite, até meia-noite. Sim. Às vezes trabalhava muitas madrugadas lá, né? Dia de festa, ia até 7 da manhã trabalhando. Mas eu sabia que isso me moldava. E durante o 3º ano do colegial que eu estava estudando para ser aprovado, meu pai segurou totalmente, a gente passou a ajudar, eu e meu irmão, eu estava no 3º, ele no 2º, a gente passou a ajudar só no final de semana, no sábado e domingo, tinha mais movimento, ele colocou os funcionários para ali para segunda a sexta, para tirar a carga, a gente poder estudar um pouco mais, ele deu esse apoio moral, de tempo, né? A gente continuava ajudando, mas a gente era muito convicto do que a gente queria, e a gente sabia que eu tinha muita fé que eu conseguiria, então eu nunca tive dúvidas sobre quem eu me tornaria. Então, assim, eu sempre fui muito convicto, e a gente
Nós acreditarmos em nós mesmos é o mais importante. Acreditar que você tem capacidade, acreditar que você pode, acreditar que aquilo ali é pra você sim, sabe? Ficar... Não ter pensamento de sabotagem, que eu não vou conseguir, que quando você acredita no que você pode fazer, você coloca o seu sangue, o seu suor naquilo ali, e você coloca o esforço com muito mais vontade. Agora, quando você fica duvidando de si mesmo, você fica pensando se vale a pena aquele esforço, se vale a pena aquele desgaste. Então, acho que isso daí é o mais importante. É tão legal você falar isso, né? Porque a autossabotagem está presente e você acaba sendo um modelo de que, pô, peraí, eu posso o que eu quiser, né? Eu falo muito em consultório isso, né? Tá aqui. Então você poderia chegar e falar, poxa, eu venho de uma cidade de 40, 50 mil habitantes, né? Poxa, a diversidade, longe das zonas que são polos da medicina, né? Então assim, é difícil para mim, eu vou por um outro caminho, mas não. Você não quis acreditar que era difícil e como eu falo sempre para todo mundo, assim, peraí, o difícil é a tua eleição, é a tua crença, né? A crença que vai te impedir. Então assim, você criou recurso, teve a diversidade financeira, criou recurso, né? Teve a diversidade dentro da cidade de São Paulo, criou recursos. Aquilo tá nas nossas mãos, né? A gente não pode se contentar com uma barreira e falar é muito alta para mim. Peraí, como eu vou pular essa barreira? Esse é o princípio aí do crescimento. Né? O caminho convicto no destino, né? Exatamente. Ele sempre soube o que ele queria. Vou roubar essa frase. Não, mas vem inspirado na história dele, assim. E teve, assim, eu conheço um pouco da medicina, porque minha noiva, ela é médica, cirurgiã, então por isso que eu até brinquei. Eu falo assim, falaram pra mim, né? A gente sobreviveu ao R1 de cirurgia dela, então a gente sobrevive a qualquer coisa. Exato. Eu e minha esposa sobrevivemos ao intercâmbio, sobrevivemos a R1, sobrevivemos a São Paulo. E dentro é pra vida inteira, não tem dúvidas disso. E dentro desse período, principalmente esse que você volta dos Estados Unidos, nesse relacionamento à distância, no começo de relacionamento, começa o R1 de ortopedia, houveram momentos que você pensou em desistir? Desistir nunca foi opção. Desistir nunca foi opção. Você olha pra trás e é aquela história de jogador, né? Você vê o jogador fazendo lá o corte da ESPN. Se o cara olha pra trás, vê tudo que passou. Mas desistir nunca foi opção. Até mesmo quando minha esposa queria desistir do relacionamento, eu falei, não, eu não namorei um ano à distância pra você querer pular do barquinho. Agora não. Isso aqui já vai passar. O futuro tá lá na frente, né? Então, a gente quando passa pelas adversidades, eu tento trazer o esteio moral pra casa e falar, olha, vai passar, vai melhorar, isso aqui a gente... o que não te mata te faz mais forte, né? Então, passa, né? E passa. Não tem nenhuma dor que perdure pra sempre, né? E a gente aprende com isso, né? Com a diversidade. Mas eu nunca tive pensamento de desistência, já teve momento de sofrer, mas nem te falar que eu chorei na residência, eu não chorei também não. É rotina, né? A pessoa fala que chorou no R1. Eu acho que eu me preparei tanto mentalmente para que a residência ia ser pesada, que na verdade eu comecei a residência rodando num rodízio um pouquinho mais tranquilo. Eu falei, cara, mas isso aqui tá melhor que a encomenda, que eu achei que iam me matar dia e noite, estão me matando só de dia e até um pouquinho da noite, então tá bom. Então eu tava preparado para tanto, eu criei tanta casca para me preparar para isso, que foi tranquilo, entendeu? Otávio, quando os seus pacientes procuram, muitas vezes tem a dor física, obviamente que é o teu foco, mas traz uma carga emocional. Como que você lida com isso? Como você se blinda disso? Né? E uma coisa que eu acho muito legal, e me corrija se eu estiver errado, eu vejo muito na formação da medicina atual esse olhar mais humanizado, esse olhar mais emocional, que antigamente não é um julgamento da minha parte, mas não era o foco, e hoje é muito. Como que é para você a tua carga emocional mesmo lidando com isso? A parte de ser humanizado, hoje em dia, parece que é uma condição sine qua non da medicina. Você tem que ser humanizado, mas ainda não é a regra, não é a rotina. Então, quando você trata com humanidade, quando você tem um olhar para dentro do coração da pessoa, para dentro da dor dela, para o íntimo da dor, você cria uma conexão muito maior. Então, eu não absorvo das dores do paciente, porque eu consigo entender bem como que está o relacionamento ali médico-paciente, mas por toda a carga que eu tive na minha vida, todo o histórico de relações interpessoais, eu consigo ler o que está afligindo ali a pessoa, né? E se aquela dor tem um fator emocional junto, a gente olhar ele como um todo e você colocar o paciente, trazer ele para junto de você no tratamento e falar, olha, vai dar certo,
você vai poder melhorar, essas dores aí vão passar, isso é passageiro. O que a gente falou aqui das dificuldades, as dores também são passageiras, e é muito comum que a pessoa tenha uma tendinite e fala assim, doutor, tendinite não tem cura, né? Vou ter que aprender a conviver com essa dor. E não é assim, a gente tem muitos tratamentos para todos os problemas e a gente tem um zilhão de opções. É tão bom você falar isso, porque tem esse estereótipo de algumas doenças e dores, principalmente. Mas eu vou conviver com isso, né? Eu vou conviver dessa maneira. E não, e isso é importante você falar para quebrar um pouquinho esse paradigma. Né? E a dor é causadora de infelicidade, de sofrimento. A dor, ela te... Eu sou um paciente ortopédico, eu tenho um problema de coluna, eu tenho indicação de cirurgia da coluna e sou muito novo ainda para ter uma cirurgia de coluna e tô fazendo um tratamento de longo prazo para esse problema de coluna. Mas nos momentos de dor muito piores, no começo do dia você levanta assim, sem motivação. E você imagina as pessoas que não têm uma opção, que estão com aquela dor e tem que trabalhar numa função braçal e tem a dor no ombro que está limitante durante o dia, precisa de um auxílio previdenciário, não consegue o suporte na hora que mais precisa, se sente desamparado, precisa do médico, do ortopedista, espera meses para conseguir o encaminhamento. Então, os pacientes muitas vezes estão desamparados. E quando você consegue dar o amparo, consegue trazer para ele esperança, consegue olhar para dentro do problema... Hoje de manhã, atendi uma paciente com extrema tensão cervical, musculatura lombar, quadril, e os exames dela de coluna... melhores que o meu. Eu falei, a senhora está com 60 anos, mas eu queria essa coluna da senhora aqui, que a minha tá muito, muito pior que a da senhora. Mas o seu problema não está aqui na coluna, o seu problema está na tensão muscular. E você está me contando aí sobre os seus problemas, eu percebo que tem uma coisa de foro íntimo aí que está te afligindo. E a gente vai tratar isso, a gente vai tratar a sua dor, a gente vai trazer um tratamento mecânico para a sua dor, o que a gente puder trazer de tecnologia, coisas para relaxar a sua musculatura, o que a gente puder trazer de medicação, o que a gente puder associar com o trabalho de um fisioterapeuta, o trabalho do psicólogo, te ajudar a motivar, porque se você for uma pessoa motivada, você melhorar essas dores, você vai poder sair do seu sedentarismo, vai poder fazer uma reabilitação, um esporte, melhorar a sua qualidade de vida. Tem muita gente que chega no consultório com 60 anos e pensa assim, eu tô no fim da minha vida. Não, a pessoa com 60 anos passou por 2/3, ela tem 30 anos pela frente ainda, então tem que olhar lá pro futuro, pensar... da qualidade de vida, na longevidade, naquela terceira idade de ser um velhinho ativo e você poder aproveitar de verdade a sua terceira idade sem dor, né? E você vê a diferença, assim, o impacto da pessoa que ela tem esperança, tem motivação, tem adesão ao tratamento e a que não tem, a que já é mais negativa, mais pessimista? Isso é absoluto. Já existe até na medicina um termo que é catastrofização do quadro clínico. O paciente que torna aquela patologia uma catástrofe na vida dele tem uma dificuldade imensa de se recuperar. Agora o paciente que está olhando para o futuro, que está com fé, que confia em você, que confia no tratamento, que confia na equipe, confia no nutricionista, no psicólogo, no fisioterapeuta que você indicou, no reumatologista, no endócrino, naquela equipe multidisciplinar. O paciente que ele está confiando na equipe, que ele está olhando lá para frente e vendo que vai dar certo, que todo dia, eu falo para o paciente, não é de um dia para o outro, mas todo dia você tem que estar melhor do que ontem. E aí você enxergando que todo dia você está um pouquinho melhor, você vai cada dia se motivar mais, a se esforçar, pegar firme na fisioterapia, fazer sua reabilitação, seu pilates, essas coisas. E o paciente, quando está motivado, não só a motivação do tratamento, mas a motivação também espiritual. O paciente que acredita em Deus, que coloca ali nas suas orações a melhoria, que sabe que tem um propósito ali, que sabe que vai ter uma melhoria, isso ajuda muito. A gente pode afirmar, então, segundo a tua leitura, que a pessoa com essa visão, com essa crença, até com a fé, o organismo, então, vamos lá, é todo da mente, o organismo físico, ele vai corresponder? Tem isso? Com certeza. Já existem estudos científicos que trazem o papel da motivação psicológica, o papel da motivação espiritual, da religiosidade na melhoria do paciente, porque... querendo ou não,
Eu sempre falo assim, que nem tudo a medicina explica. A gente vive a medicina baseada em evidências, e existem as evidências científicas, e eu fiz pesquisa científica durante a faculdade, eu sei como que o método científico ele é construído, como que funciona o placebo, o duplo cego, como que você constrói um estudo científico, mas a nossa medicina é uma medicina que é de evidências, que são evidências agora, podem não ser evidências no futuro, a medicina está sempre mudando, então a gente tem que se manter atualizado. Mas existem coisas como energias, coisas que a gente ainda não pode explicar, que têm uma influência. Eu falo assim, a questão da espiritualidade, eu falo isso desde de muito mais novo, que a gente não sabe como que é o além, como que é o céu, como que é a alma, como que é a conexão da alma com o corpo, mas se você olhar 300 anos atrás, as pessoas saberiam o que é uma onda de rádio, o que é uma tecnologia. Será que não existe dentro da microfísica, da física atômica, alguma coisa que tem a conexão da alma com a energia, esse fluxo de energia? Então já tem áreas da medicina, por exemplo, como a acupuntura, que trabalha pontos de energia. E a acupuntura, por muitos pode ser considerado pseudociência, mas tem muita gente que melhora e muito. E a acupuntura é uma especialidade reconhecida pelo MEC. Eu mesmo já fiz acupuntura para minha coluna, minha esposa fez acupuntura durante a gestação. E a gente acredita na acupuntura. E para o paciente que pode ter algum benefício, você tem que dar para ele a opção de ter o benefício. Se o paciente voltar e falar assim, doutor, fiz tal tratamento, não ajudou tanto, não senti diferença, vamos procurar novas opções. Mas enquanto o tratamento estiver ajudando o paciente, estiver evitando que ele tome um monte de anti-inflamatório, que ele sobrecarregue o seu rim, o seu estômago, e que possa trazer um benefício, a gente sempre tem que buscar essas opções. A gente fala disso, né? Hoje nós estamos conversando aqui, eu sei que você é um médico profissional, ortopedista, de ponta, sempre estudando muito, mas o que não vamos evoluir daqui 5 anos, né? Daqui 10 anos na medicina, né? Por isso que é muito legal você falar dessa ampliação de visão e não ficar só segmentada ali num nicho e olhar todos esses aspectos, né? Que vão colaborar diretamente. A gente sair do quadradinho ali de pensamento. Né? A medicina evolui muito rápido e hoje tem muita coisa evoluindo muito rápido, inteligência artificial, essas coisas, e a gente tinha uma medicina há alguns anos que era muito mais assim, dentro da ortopedia, operou, é cirurgia, vai para cirurgia. Não é cirurgia, convive com essa dor. Ah, não é cirurgia, faz lá só uma fisioterapia. Hoje a gente consegue entender o paciente como um todo e ver tudo que você pode dar para ele de bom. Então até a questão nutricional, o paciente ter uma dieta menos inflamatória, qualidade de sono, qualidade de vida, exercício físico, tudo que entra junto do tratamento, e também a medicina regenerativa, que é uma nova fronteira da ortopedia, que é o tratamento de dor com o próprio tecido do corpo, ou com coisas que vão estimular uma regeneração tecidual, não vão fazer uma ruptura de tendão cicatrizar, mas vão ajudar o paciente a ter menos dor, ter mais conforto, a ter uma vida sem dor, porque viver com dor não é normal. Sim. Então a gente tem que buscar, e o paciente não pode aceitar que ele vai viver com dor. Sempre tem alternativas e formas de buscar eu falo para o paciente às vezes assim, tem paciente, hoje em dia isso não acontece muito, né? Mas tem paciente que às vezes atende e fala assim, eu já passei em 5 médicos e tal, e ninguém resolve. Mas a primeira vez que o médico te passou um remédio e não resolveu, você já foi em outro? Porque o médico, ele tem um plano para você. E aí, por conta dessa experiência de saber que às vezes o paciente, na primeira experiência, se ele não teve um resultado, ele já quer trocar de médico, eu sempre explico para o paciente a escada do tratamento. Olha, nós vamos começar assim, vai ser um remédio, depois vai ser uma injeção, depois a fisioterapia, depois uma aplicação, depois tal coisa, depois, último caso, a cirurgia. Você explica que você tem um plano para ele. Olha, primeiro nós vamos para essa linha de remédio, mas se não der certo, nós vamos para essa linha. E aí você, porque efeito colateral, tem um paciente que fala assim, aquele médico me passou um remédio que quase me matou. Eu falei, o médico não tem como prever o efeito colateral que você vai ter. Você falar. E aí você, deixando bem construído com o paciente que tem uma escada, que você tem um plano para ele, você coloca ele na confiança com você, e ele confia no que você tem a dizer e no tratamento que você oferece. Isso que você está falando é tão importante, assim, eu acho que a gente fala muito isso, né, na psicologia, criar aquele vínculo,
mostrar que tem um plano, mostrar o processo, porque às vezes falta isso também em todas as áreas, né? Eu acho que na área da saúde, chegar e falar, olha, eu preciso te ouvir, o teu organismo pode responder diferente da pessoa que te indicou aqui, que teve sucesso nas primeiras intervenções, então é muito legal você falar isso, né? Porque o ser humano é individual, né? Tanto na psicologia quanto na medicina, cada um vai responder de forma ao estímulo, de forma muito individual, né? Eu sou brincalhão com os pacientes, né? Então eu sempre faço analogias do dia a dia e aí tem essas coisas, eu falo para o paciente, falo, olha, se o paciente volta e fala, o plano não tá dando certo aqui, a gente vai cercando o frango. O lado que a dor tá indo, a gente vem cercando ela aqui, vai tratando a dor do lado que ela tá vindo e vai sempre reformulando o plano. Cada vez que você vem, é um plano novo, né? Então, para poder entregar para ele aquele comprometimento que você tem com o resultado. Então, quando alguns vídeos meus do Instagram até criam um sloganzinho no final, que é bem o que eu levo para a consulta, né? O slogan é clareza na consulta, segurança no resultado. Porque eu foquei, é o caminho mais longo, né? Você quando você chega numa cidade nova, tem aquele ímpeto de às vezes vou entrar nos convênios e vou sair aí, vou fazer um nome, não sei o quê, e vou trabalhar um monte, correr para lá e para cá. Quando eu fui para lá, eu fui para ser um cirurgião de referência. Fui para ser cirurgião de ombro do hospital regional. Sendo cirurgião de ombro do hospital regional, fiquei responsável por casos complexos de ombro. E ali eu estava comprometido em 3 dias da semana. Eu tinha só 2 dias para consultório. Mas nesses 3 dias que eu estava ali dentro do hospital, eu estava entregando o meu melhor para os pacientes ali. Mesmo que é o paciente do SUS, que eu ganho plantão, eu não ganho produtividade, mas dentro das 12 horas que eu estou ali no plantão, eu dou o meu melhor. Legal. E aí, como eu já tinha o regional como a minha referência, eu falei, no consultório eu quero seguir o caminho mais longo. Que é o caminho de poder marcar um paciente a cada hora, poder dar a atenção que cada um merece, poder escutar o paciente de maneira ativa. Não, então o paciente chegou, eu me apresento, cumprimento, fala assim, fala e deixa. E enquanto o paciente fala, graças a Deus eu tenho a habilidade de escrever rápido, eu nem uso inteligência artificial para transcrever consulta, nada, e eu escrevo rápido sem tirar o olho do paciente. E aí, enquanto o paciente fala, do jeito que ele vai falando, eu vou transcrevendo aqui no computador, sem tirar o olho dele, sem tirar a atenção, dou uma conduzidinha na história, faço algumas perguntas do que é pertinente, escrevo bastante, porque às vezes o paciente precisa de um laudo, eu já estou ali com um montão de informação que eu vou poder jogar para o laudo dele, ou se ele volta para uma consulta de retorno, eu tenho ali detalhes que eu mostro para o paciente que eu prestei atenção naquele detalhe que ele colocou na história clínica dele, com o que ele trabalha, ouvido, né? Que ele foi ouvido. Então, eu deixo ele falar à vontade, e aí eu conduzo um pouquinho, depois a gente vai para um exame físico detalhado. Hoje em dia a gente já tem o artifício no consultório de ter um ultrassom portátil que te auxilia. Então, você está com uma dúvida diagnóstica, tem alguma coisa ali que você já está em dúvida, você já consegue. E se alguma coisa que o ultrassom pode te ajudar, você não usa para todos os pacientes. Mas naquele paciente que tem o benefício, você fala, olha, eu estou em dúvida aqui se tem uma ruptura do tendão, se ele está só inflamado, você consegue pôr o ultrassom ali e dar uma visualizada melhor, traz um valor para a consulta, e aí você faz uma consulta com mais tempo. No final do dia, eu chego em casa menos cansado. Sim. Porque quando você atende aquele monte de paciente, em 15 minutos cada um, cara, você chega esgotado. E todo paciente que eu vejo, então, todo paciente que você vê, você tem que entregar o seu melhor para ele. Mesmo que os que precisam de mais, você entrega mais. Os que precisam de menos, você entrega menos. É até a isonomia do SUS, né? Dar mais para quem precisa de mais. Mas se você tem... se a rotina está bem estabelecida, se o seu atendimento é de uma maneira que você gosta, você não chega no final do dia sobrecarregado, né? Você chega no final do dia, às vezes, muitas vezes, com aquela gratificação, falando, nossa, eu chego contando para minha esposa, falando, nossa, hoje teve um paciente lá que eu ajudei tanto. Tem pacientes que vêm numa consulta e tem um problema. Eu teve um paciente que tinha... Ele falava que tinha um jeito de andar que às vezes caçoavam dele, o paciente... de uma condição mais humilde, mas me indicaram para ele, ele juntou o dinheiro, foi lá, pagou uma consulta particular e ele não conseguia explicar muito bem o que estava acontecendo com ele. E ele falava assim, que me caçou, que eu tenho meio que um andar de pato e não sei o que e tal, e ele começou a querer chorar, eu vi que aquilo machucava ele demais. Então a queixa não era dor? Não era dor, era o jeito que ele andava, causava com que as pessoas caçoassem dele. E aí, dentro da ortopedia tem um capítulo do livro de ortopedia do Cisino que fala sobre estudo da marcha. E aí ele me contou o que estava acontecendo, saímos do consultório, falei, vamos lá pro corredor, vai andando. Anda para lá, anda para cá.
identifiquei que ele tinha um problema de uma contratura no tibial anterior, que é um músculo da frente da perna. Ensinei para ele vários alongamentos, exercícios que ele ia fazer em casa, exercício com borrachinha. Ele não ia ter condição de pagar uma fisioterapia, a fisioterapia no SUS ia esperar um monte. E aí, ensinei para ele tudo que ele ia ter que fazer, trouxe a tranquilidade para ele, falei, cara, você vai melhorar, é só você fazer isso. Testei, falei, olha, a mobilidade você tem, só que seu tornozelo aqui tá travado, porque esse músculo aqui tá travado. Então, conforme você melhorar isso, ó, você vê que nessa fase da marcha aqui, você tá indo pra pontinha do pé, e na hora de aterrissar, o seu pé tá duro. A gente só precisa trabalhar isso. E aí fiz um pedido de fisioterapia para ele nem chegou a fazer a fisioterapia, fez só os exercícios que eu passei. Lá o meu retorno é até 60 dias, ele voltou em 60 dias só para me dar um abraço. Que falou, doutor, muito obrigado, porque, tipo assim... Tem maior gratificação. Não, é sensacional, cara. É um dos primeiros pacientes lá do consultório e, assim, foi um negócio fora do normal esse paciente, que é uma pessoa muito humilde e com uma coisa muito simples, só que é o olhar apurado, entendeu? É você saber olhar para o paciente, porque muitos profissionais poderiam falar, ó, faz um exame, aí você sobrecarrega ele. Faz uma ressonância aí da perna, mais R$800 que o paciente tem que gastar. Faz um exame, faz tal coisa, vai lá para fisioterapeuta, e se ele não faz uma carta adequada para o fisioterapeuta do que tem que fazer, você não passa para o paciente exatamente o que é o que você diagnosticou. Às vezes é um diagnóstico que nem tem nome, não tem uma tendinite específica, mas olha, por ter um entendimento de anatomia, você consegue definir, fala, olha, esse ponto aqui que está alterado, nós vamos trabalhar nele, o fisioterapeuta vai te ajudar, o fisioterapeuta consegue fazer um trabalho fenomenal, o fisioterapeuta ele é muito mais criativo na reabilitação. Então a gente, o ortopedista no consultório, você ensina uns exercícios para o paciente ali, mas 4, 5 exercícios que ele vai fazer nos dias que não tiver fisioterapia. Agora chega lá no fisioterapeuta, é um boom. Aí o fisioterapeuta consegue fazer coisa dinâmica, usar borrachinha, bola, polia, um monte de coisa, faz aquele carnaval. E a gente tem sempre que ter os profissionais do nosso lado, né? Então, essa mensagem desse paciente aí, cara, mexeu muito comigo. A importância, né, de uma anamnese bem feita, mas não anamnese protocolo. A anamnese é o que você falou, é do olhar, do sentir a pessoa, né, e do querer ajudar. Isso que eu acho que, assim, eu sempre falo, você tem algum especialista bambambam para me indicar? Para mim, o bambambam é que se preocupa comigo. Você é um profissional que tem um baita de um currículo, mas você tem isso de se preocupar. Para mim, o currículo ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas se não tivesse esse olhar clínico, apurado, de eu quero te ajudar, eu quero tirar sua dor, seja físico, seja emocional, para mim ele nunca vai ser o melhor profissional. E eu falo como paciente também, né? Então o que eu quero? Ser ouvido, eu quero um olhar de eu vou te ajudar. Né? Isso faz toda a diferença. Né? Isso é o envolvimento, né? Sem dúvida. O envolvimento traz... A gente, quando você começa a ter os bons resultados, você começa a ter a satisfação do paciente, e não tem gratificação melhor. Mesmo que você passou perrengues financeiros a vida inteira, não tem gratificação financeira que paga você está ajudando as pessoas. Eu falo até assim, eu gosto tanto, minha esposa teve uma época que reclamava, né? Seu pai fica falando para fulano te mandar mensagem para você ajudar e olhar o exame de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Sabe aquele favorzinho que tem gente que reclama de fazer um favorzinho e de olhar, tipo assim, que eu sou produtor audiovisual a pessoa, ele é produtor audiovisual, eu não peço pra ele ir lá fazer as fotos do meu aniversário de graça. Então, tipo assim, às vezes, só que eu tô tão vocacionado que pra mim olhar um exame, renovar uma receita, fazer alguma coisinha, pra mim é normal. Minha esposa, às vezes, e lá atrás ela reclamava disso, hoje ela já percebeu que faz parte de mim. E percebe a gratificação, porque às vezes você ajuda uma pessoa que eu conheço há muitos anos atrás. Esses dias eu ajudei um senhor que é de uma cidade lá perto do meu pai, que a esposa dele é tia do meu pai, distante, mas meu pai, a gente quando era criança passava ali pela casa deles, e aí ele estava com um problema de dores e não tinha tido esse atendimento cuidado no olhar. E a filha dele falou, não, doutor, a gente acompanha você aqui pelo Instagram, pode cobrar consulta. Eu falei, de maneira alguma, vocês estão na minha infância, eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Porque a melhor coisa que vai ter pra mim é quando você me falar que ele melhorou. E dito e feito, uma semana depois ela falou, olha, ele tá outro, só com os remédios, não teve nada de especial. Ajustezinho discreto na medicação, direcionar um pouquinho mais para os sintomas, porque remédio que trabalha dor também, eu explico para os pacientes, né? O remédio que é para o nervo do corpo, você tem um problema que é de nervo, tem nervo aqui também, então vai ter efeitos colaterais aqui, a gente tem que
olhar tudo isso para ajustar e modulando e sentindo, a gente vai palpando como que tá de efeito colateral, vai ajustando na direção, mas não tem nada melhor do que o paciente falar que melhorou e te ligar agradecido, não tem nada que paga. Eu acho que deveria ser uma condição sine qua non na área da saúde, né? Fazer uma entrevista, enfim. Você se preocupa com o ser humano? Eu acho que deveria ser isso, né? Porque é o que eu falo, como você não vai atender um telefonema sabendo que uma orientação tua, falando também na nossa área, uma orientação, uma conversa de 5 minutos, você pode diminuir a dor física ou emocional daquela pessoa, ou pode ajudar, né? Ou pode mostrar para ela que isso vai ser resolvido. Como que a gente ignora? Como que a gente vai falar assim, não, peraí, mas não está na minha agenda esse paciente, né? Não existe. Para mim é totalmente contraditório a quem se presta a atuar na área da saúde. Claro, nós precisamos nos cuidar, eu converso muito com o Gabriel, ele comigo, a gente precisa ter o nosso tempo, nós precisamos investir na gente, em cursos, nos nossos momentos de descanso, com família, enfim, tudo isso tem um custo. Mas como você vai negar uma ajuda se você tem aquele tempo e se aquilo também te dá um retorno, como você falou, e que bom que nós três tenham a felicidade de estar aqui num trio que a gente sente isso, que poxa, eu faço e isso me dá um retorno independente da moeda que a gente vai ser recebido. Isso deveria ser sine qua non, e parabéns por pensar assim também. Obrigado. Sim. Esses dias eu tava... Aconteceu uma vez de ter uma pessoa que tinha acidentado, eu ia passando de carro, mas vi que o SAMU já estava encostando. Falei, o SAMU já está encostando, não vou para ajudar, porque já tá cheio de gente. E, tipo, meio que para não entrar no rolo ali. E aí, depois descobri que essa pessoa que acidentou era conhecido de um conhecido que realmente faltou um toquezinho do ortopedista ali naquele atendimento. Eu falei, cara, eu passei por ali, eu poderia ter ajudado e eu não ajudei. E, tipo, o toque que eu poderia ter dado fez falta. Aí, hoje em dia, tipo, se eu tô passando por um acidente, eu paro, independente do que tá acontecendo. Uma vez voltando... eu estava chegando de viagem, vindo de Rondonópolis, eu ainda morava em São Paulo e eu ficava indo para Rondonópolis. E aí, no avião comigo, veio um rapaz que a gente fez faculdade lá em Prudente e eu conheci ele, a gente veio conversando no avião. E no caminho, chegando ali perto de casa já, teve um acidente de moto. Aí o Uber, a gente tava conversando nós dois intertidos, o Uber falou assim, ele tava escutando nosso assunto, falou assim, vocês são médicos, né? Tem um acidente aí. Eu falei, não, pode parar, vamos lá ajudar. Aí fomos lá, ajudamos o paciente, examinei ele mais ou menos, tiramos ele do risco, colocamos na calçada e falamos, o SAMU vai chegar aqui, tá tudo tranquilo, você tá fora de risco, mas parece que você tem uma fratura aqui na perna, tá? E era tipo 3 quadras do Hospital Ipiranga. Eu falei, hoje à noite, a partir das 19, daqui 2 horas, eu tô lá no Hospital Ipiranga de plantão, provavelmente eu vou te ver lá, tá bom? Eu vou pra casa tomar banho e dito e feito. Cheguei no hospital, o paciente tava lá. Legal, e aí, prazer pra ele e pra você também, imagino. Com certeza, né? vale a pena. E pegando esse gancho de acidente, de pronto-socorro, traumas, essa experiência que você tem, isso te abre alguma reflexão, até para poder dividir aqui com quem estiver participando com a gente do bate-papo? Não corra de moto. Segura a onda na motoca que moto, a moto é causadora de muito traumatismo. Então, lá em Rondonópolis... É um percentual grande? É grande. E em Rondonópolis é maior até do que o percentual do que aqui em São Paulo. O que acontece lá em Rondonópolis? Muita gente anda de moto e lá já chegou a ser, em número de motos per capita, a 5ª cidade do Brasil. Em motos per capita. E você vê uma coisa que você não imagina em outras cidades. Você vê uma senhora de 60 e poucos anos andando de moto. E não é de bizinha, não. É de Titan 150 e metendo marcha. E aí tem um índice alto de acidentes. Porque acaba que vira aquele trânsito corrido cheio de moto, aí fura pare, essas coisas, excesso de velocidade. Chega muito acidente por moto. Muito. A ortopedia lá a gente faz em torno de 300, 350 cirurgias por mês. Em 2 ortopedistas dentro do centro cirúrgico. Então dá mais de 10, 12 cirurgias por dia. Isso se fosse contato sábado e domingo rodando da mesma maneira. E... o número de acidentes, de fratura exposta, essas coisas é muito grande. Recentemente lá eu até fiz uma campanha no Instagram por radares, porque teve uma semana que morreu 5 pessoas
Uau. Em uma semana, numa cidade de 200 mil habitantes, 5 pessoas em uma semana. É muita coisa. E tipo assim, acidentes fatais, assim, que a pessoa às vezes nem chegou no hospital. Caramba. E além da moto, o que te preocupa? O que mais é uma causa grande, assim, de acidente? Acidente? Aqui os esportes, em geral, não causam acidentes graves, assim, né? Igual nos Estados Unidos você tem esporte de maior contato, hockey, futebol americano, que tem um percentual maior de lesões. Mas na prática esportiva diária, dentro do esporte, eu acho que quase nada me amedronta muito. Então eu sempre recomendo o paciente a prática esportiva. Eu quebrei meu tornozelo jogando beisebol. Eu estava no primeiro ano de residência, mas tipo, ossos do ofício, faz parte. Tipo, você está sempre sujeito a esse tipo de risco e nunca recomendo, quando a mãe fala para o menino assim, tá vendo? Você nunca mais vai jogar futebol porque você quebrou seu braço. Eu falo, não tem como. Ele vai ter que jogar o futebol, o esporte faz parte da formação do caráter, da coordenação motora, do trabalho em equipe, então o esporte é importantíssimo. Mas dentro do âmbito de acidentes, a moto é predominante. E acidente de carro, hoje em dia eu sempre falo o seguinte, eu tenho muito mais medo de sair com a minha família quando eu saio de carro na rodovia do que quando eu pego o avião. Então o carro ainda é um grande causador de acidentes, mas a fatalidade depende muito mais de velocidade. A morbidade, a questão da fratura exposta, na moto é fácil. A tíbia, que é o osso da nossa canela, ele é coberta por pele, uma camadinha de 2, 3 milímetros de gordura. Então, mínimo contato ela quebra e faz fratura exposta. E a fratura exposta tem risco de infecção, de o que chamam de rejeição dos pinos, que é quando você tem uma contaminação ali local por uma fratura exposta. Então, o maior risco é a moto. E a moto, quando você fala da velocidade, você está falando de imprudência, né? Em relação à imprudência, eu já vi alguma fala em relação também de mergulhar em água. Eu fiz um vídeo disso. Mergulhar em águas rasas. Eu fiz um vídeo disso. Mergulhar em águas rasas. Na época de escola, teve um colega de escola que mergulhou em águas rasas e teve uma tetraplegia temporária, voltou tudo. Hoje em dia ele tá bala, é engenheiro, tá super bem, mas é rotina. Lá a gente acaba que a parte neurológica de coluna é atendida pela neurocirurgia, a ortopedia se preocupa com membros. Então a gente faz menos atendimentos ortopédicos, mas aqui em São Paulo a gente atende a parte de coluna também nos pronto-socorros de ortopedia, atende a coluna também. Então via essas lesões com maior frequência. E tem outra coisa que acontece também, é que tem muita criança lá que anda de moto sem capacete. Vai o pai, uma criança no meio e a mãe aqui atrás. O meu consultório é em frente ao pronto atendimento infantil. O que tem de moto chegando com criança sem capacete para passar por atendimento é imenso. Então, o meu pai, quando era criança, o meu pai disse que carregava de moto. Põe aqui no braço esquerdo, as duas perninhas aqui, segurava na cabeça e ia de moto comigo no braço. Dá pra você pensar um negócio desse hoje em dia? O tamanho da imprudência. Beleza, que ele nunca caiu de moto, mas esse risco aqui hoje em dia... A estatística lá tava jogando contra, né? Graças a Deus que nada aconteceu, Vou né? fazer um comentário aqui quando você falou, né? Estatisticamente, motos, Gabriel, mas não tem outra situação, então vou falar com o meu amigo aqui. Vamos vender a moto. Cheguei de moto aqui pra podcast. Eu vi que você ficou incomodado com moto. Não, mas fala com Mas é só a imprudência, você andar certinho, né? Você andar certinho, vai dar certo. Tipo voleibol. Não dá pra você falar. Fazer um salve aí pra moto. Mas geralmente moto de carenagem mais alta, ou principalmente moto custom, quem tem uma Harley Davidson, uma moto que você anda numa velocidade mais tranquila, você vai para uma rodovia, você faz uma viagem ali numa velocidade de cruzeiro, 120 por hora, 110, você está dentro do limite da via sem exagerar muito, é uma moto que ela traz mais proteção, ela tem uma carenagem para proteger seus membros, até mesmo por ser a moto mais comum, essas motos pequenas, né, 125, 150 cilindradas, são o maior volume de acidentes, né? As motos de alta carenagem também é uma pessoa que zela pelo bem dela, né, e tem aquele valor ali da moto e tem uma consciência maior, e às vezes é uma pessoa que já passou pela trajetória, né? Ele não teve uma Harley Davidson primeiro, ele começou lá numa motinha pequena e teve a trajetória dele de entender o papel e dirigir com mais prudência. Eu achei legal porque, assim,
Eu perguntei da experiência, o que a partir da experiência dele ele traz de recomendações para as pessoas, né? E aí realmente falou da moto, que chega de moto aqui. Mas ele falou da moto em alta velocidade, né? E você anda 20 por hora, aí você vai falar pra gente. mas eu estava pensando numa conexão com o nosso trabalho, com a nossa experiência. Ele até escutar o Ale, que o Ale tem 30 anos já, sem te chamar de envelheceu mais 5, tudo bem, cara. 26 anos de prática clínica, né? O que a partir da sua experiência você pode trazer também de essa reflexão assim de putz, e isso aqui me preocupa, sabe? Porque eu acho que deixa ele preocupado ver muitos acidentes de moto ou essas outras causas que ele falou. E eu fiz uma conexão de que o que é a moto em alta velocidade pra gente na psicologia, né? Porque eu fico pensando, a gente acompanha muito pessoas até podem ter uma alta produtividade ou até pessoas bem-sucedidas que possam estar numa rotina tão intensa e tão de sobrecarga, que é esse mesmo excesso de velocidade. E às vezes o que é a batida da moto pra gente pode ser o esgotamento, né? Pode ser uma depressão, pode ser um desistir das coisas, não aguentar. E o que até esse mergulhar na água rasa ou não ver onde está mergulhando me fez pensar que pode ser um relacionamento tóxico, que a pessoa mergulha e se afasta de todo mundo, da família, dos amigos. Isso, mergulhar em água rasa seria assim na nossa experiência, né? Então é muito legal que o trabalho nos afeta a ponto da gente poder compartilhar isso com as outras pessoas também. Sim, e acaba estando interligado, né? Que nem você fala, a gente tá falando de moto, vou pegar de novo, não vou sair do assunto moto, a gente tá falando de moto, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa imprudente, o que tá ali emocionalmente acontecendo? Porque vamos lá, tem pessoas que arriscam a vida conscientemente. Essa é a questão. Então, às vezes a pessoa está tão no limite ali que ela se coloca numa situação, custe o que custar, doa quem doer, sabe? A minha vida não vale nada. Então, o ser humano ele não é separado, né? Não é assim, aqui eu vou ser rebelde, aqui eu vou ser prudente, não é. Então, é um todo. Eu acho que fica até um alerta, né? E legal a gente tá unindo, grande sacada, mais uma vez, você unir ortopedia com essa parte emocional de, poxa, como você está se posicionando na vida? Né? Quais são os riscos que você está colocando, teu físico, o teu emocional, a tua família também, né? Quais riscos? O que está por trás disso também? Porque quem se ama vai se cuidar. Vai se cuidar em todos os aspectos, físico, emocional, vai ser prudente, vai ter uma moto legal, eu tô brincando com você, mas eu conheço a sua condução, o seu zelo. Então, assim, o que está por trás dessa... Eu quero extravasar, eu quero mais adrenalina, eu quero... Peraí, você está dando valor à vida, valor ao teu momento, né? Eu acho que fica um alerta para quem está nos acompanhando sobre isso. A gente vê isso em um abuso de álcool, abuso de substância, abuso de indutor de sono, abuso de medicamento para anestesiar. Muitas vezes baqueado em, não, eu estou fazendo isso, mas estou me divertindo. Putz, o que está por trás disso? Está se divertindo mesmo? Ou você está sem nenhum apego à vida, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta daquela lá, né, ir atrás da sua memória mesmo. Qual foi aquele momento, aquele case de sucesso, que ali você se olhou no espelho sozinho e falou, deixa com o Otávio que eu resolvo? Qual foi aquele momento que você saiu de menino para homem na medicina? Até dentro da parte psicológica, teve um caso no ano passado, de uma paciente que, novamente uma paciente mais humilde, e ela tinha tido uma ruptura do manguito de um lado, que há 10 anos, e ela esperou pelo SUS e esse dia nunca chegou. E há 2 anos ela tinha dor no ombro direito, que era o dominante dela. E aí ela não conseguiu o atendimento pelo SUS novamente, conseguiu ir lá, foi numa consulta e estava com a ruptura que esse lado esquerdo já estava atrofiado, sem condição de uma cirurgia para reparo, e esse lado direito era uma lesão muito grande, só que ela tinha muita dor dos dois lados. E aí eu falei assim, hora de conversar sobre uma cirurgia, né? Uma cirurgia para um paciente, vai ter uma internação particular, anestesista, material, âncora, o equipamento da cirurgia por vídeo, o honorário médico, você tem uma cirurgia que vai carregar uma oneração para a paciente, e o filho dela
falou assim, não, ela cuidou de 3 filhos, a gente vai dar um jeito aí, porque ela cuidou de nós, se desgastou como diarista, essas coisas, e vamos fazer a cirurgia. E chegou na véspera da cirurgia, e eu fui revisar o exame dela, e tava olhando e pensando assim, cara, aquela batalha psicológica de... Pô, eu indiquei uma cirurgia para o paciente, não foi pelo critério financeiro, foi por pensar em ajudar. Mas e se chegar amanhã na cirurgia e eu não conseguir reparar esse manguito, ele estiver atrofiado, o tendão estiver endurecido e eu não conseguir devolver para ela a qualidade de vida que ela esperava melhorar com essa cirurgia, porque o paciente deposita as esperanças na cirurgia. E na véspera da cirurgia eu fui dormir assim, atormentado comigo mesmo. Será que foi a decisão correta fazer a cirurgia? E aí, chegou no dia seguinte, a lesão realmente era muito grande, mas Deus pôs a mão, ajudou, foi tudo liso. Do começo ao fim, deu tudo certo, pá, ficou ótimo. E 4 meses depois, ela, tipo assim, super agradecida de aquele ombro a gente ter recuperado a força dele. Com 2 meses de retorno, ela já voltou levantando completamente. E o lado esquerdo, que era irreparável, a gente fez um tratamento com medicina regenerativa para controle da dor e ela tá sem dor dos 2 lados atualmente. Então você tem um paciente que assim, que sofreu, que eu não sabia o quanto eu poderia entregar de resultado, sempre falei o famoso coloca o gato no telhado. Falei, olha, não tem como predizer qual vai ser o resultado, mas a única chance que esse ombro seu tem é de cirurgia, porque o lado de lá totalmente atrofiado, esse lado já tem uma lesão muito grande, pode ser que não dê, e deu e foi ótimo. Ela é super agradecida, muito feliz, ela sempre que vai no consultório está sempre muito assim, sempre fala, primeiro lugar Deus, depois você, doutor, e muito agradecida. E esse caso assim é daqueles que dentro... Teve um paciente que eu falei da parte da marcha, que foi por um olhar assim refinado, mas uma coisa muito sutil e simples, mas essa paciente demandou tecnicamente muito, tanto da técnica cirúrgica para tratar o lado que tinha uma ruptura grande, quanto da técnica do tratamento não cirúrgico para tratar a dor daquele membro que parece que é irreversível a dor, né? Então, ela não vai ter uma recuperação de força desse lado esquerdo, uma força plena, não vai virar estrelinha mais, esse braço não vai chegar lá em cima, mas a pessoa que sente dor o tempo todo, se você consegue tirar 70%, 80% da dor dele, imagina um paciente que chega sem dor, então... É mudar a vida da pessoa. Exatamente. Né? Dar uma qualidade, né? Gabriel, a gente está caminhando aí para o final. Vamos para aquelas perguntas mais assim, né? Que deixa o cara lá com calafrio, né? Eu tive uma curiosidade aqui, não sei se vai ser tão pesado ainda, vou introduzir para você dar o golpe final. Eu também não tinha uma tão pesada, cara, minha esperança era você. Uma curiosidade, você recebe diversas queixas, demandas e tudo. Como é que é, por exemplo, queixas parecidas? Por exemplo, pode ser dentro do ombro, queixas parecidas com pacientes, talvez até de idades parecidas, de muitas coisas parecidas. O tratamento pode ser diferente? Muda até profissão, posição de dormir, nível esportivo, esforço, tudo isso faz a diferença no tipo do tratamento que a gente vai escolher. Então, até mesmo para uma fratura. Tem fratura que você bate o olho, tem uma fratura proximal do fêmur, é obrigatório operar por conta do risco que a fratura do fêmur traz ao paciente, mas você tem uma fratura de clavícula, que é uma fratura que vai bem num tratamento conservador, porque cola, né? E vai bem na cirurgia, porque você tem algumas vantagens, mobilidade precoce. Essa decisão entre o que você vai fazer para cada paciente, às vezes os 2 pacientes têm a mesma idade, mesmo tipo físico, mas profissão diferente e psicológico diferente. Porque muita gente tem um mito com a cirurgia, tem aquele medo de que uma anestesia com cirurgia geral tem um perigo, né? Porque no passado... menos medicamentos, né? Menos opções medicamentosas. Hoje em dia, a parte da anestesiologia tem medicamentos muito modernos com risco cardiovascular muito baixo, risco de parada cardíaca, essas coisas. A anestesia geral segue a mais segura, né? Atualmente.
Para cada caso tem um tipo de indicação. Então, até mesmo dentro dos tratamentos, para isso aí só a cirurgia, mas tem para cada... A gente tem que ser minucioso e você tem que ter um leque, você tem que ter um arsenal grande. Então, você tendo um arsenal grande, você consegue enfrentar os diferentes problemas ou os mesmos problemas de diferentes maneiras. Que tem um paciente, uma senhorinha que morre de medo de cirurgia e falaram para ela que ia ser cirúrgico com certeza, mas... Às vezes você tem uma opção para dar, uma maneira de tentar um tratamento não cirúrgico e observar, né? E tem paciente que, doutor, objetivo, eu quero operar, o paciente que chega e ele é mais objetivo, é mais resolutivo, a percepção, a mentalidade, você está alinhado com o paciente, você percebeu o que ele quer, né? Aquela escutativa também tem que ter a sua sintonia de perceber o que o paciente quer, para você explicar para ele. E tem uma coisa na medicina hoje que a gente chama, isso eu aprendi durante a residência, de um professor meu chamado Dr. Rodrigo Moretti, ele sempre reforçava, o caso tá em cima do muro, é um caso que vai para os dois lados, decisão compartilhada. Explica para o paciente risco e benefício de cada um dos dois, de uma maneira clara, que o nível daquele paciente permita ele entender a vantagem e desvantagem de cada um, para que a decisão seja tomada junto. Não é você também falar para o paciente, falar, cirurgia pode dar errado aí, o pino dá rejeição e o tratamento conservador não vai colar nunca. O que você quer fazer? Não é assim. Você explica de uma maneira clara, dá para o paciente a opção, porque quando você traz o paciente para junto de você. Legal. Você dá para ele a opção, isso, parte do time, você tem que comprometer ele com o resultado também. Fala, você quer fazer a cirurgia, mas você vai se comprometer com essa fase aqui da recuperação, você sabe que você vai ter que fazer a fisioterapia em tal momento, que você vai ter que fazer tal coisa, que você vai ter que ter tais cuidados. Você traz o paciente, o comprometimento dele, que se ele está comprometido com você ali, né, na consulta, com certeza ele vai ter um peso maior para ele. Um percentual do sucesso. Aumenta, com certeza. Eu acho que é muito reflexivo uma coisa que você falou, não queria deixar perder, para sintetizar aqui para quem estiver com a gente, que nós seres humanos somos muito visuais, a gente acredita no que a gente está vendo. Então, tá vendo uma fratura, você está vendo, a gente entende que a gente está ali, é uma coisa real. A gente lida com muitas coisas subjetivas. E mesmo quando está vendo, você vê muita gente, como você falou, que acaba não tendo adesão, não tendo tanta... Mesmo vendo. Imagina quando não está vendo, né? E aí, você estava falando, e o que ficou para mim? Olha como a gente consegue, através do seu relato, ver como somos únicos e diferentes. Como planetas diferentes. Apesar de termos tantas coisas em comum por sermos humanos. Seres de carne e osso, né? Mas você falou com pessoas de mesmas idades, mesma lesão, mesma fratura, mesmo diagnóstico, e o tratamento é totalmente individualizado, diferente a forma de conduzir, né? E nessa linha de pensamento, uma coisa que eu lembrei agora, que é uma frase que eu sempre digo sobre gentileza, que quando eu fiz o intercâmbio lá no hospital lá do plano de saúde da faculdade, tinha uma plaquinha assim... cada pessoa está passando por uma batalha que você não sabe nada a respeito, então seja gentil. E cada pessoa tem sua batalha pessoal, né? E até mesmo no tratamento de um paciente, você tem que entender o que é a condição socioeconômica. Não adianta eu falar para o paciente assim, olha, você vai ter que fazer 30 sessões de fisioterapia com tal fisioterapeuta, que é um valor tal, sendo que aquilo não cabe dentro da realidade dele. Você vai ter que tomar o tal remédio. Falou, não, então, para a senhora, o que eu tenho de opção no SUS que pode te ajudar um pouco, a gente pode começar a tentar o tratamento com isso, são esses medicamentos, mas é esperado talvez tal efeito colateral, é esperado que tal coisa não melhore, você planeja junto do paciente, mas entende a condição dele ali também, né? É totalmente diferente das fórmulas prontas. Desculpa que eu te interrompi. Não, por favor. Porque isso para concluir, isso é mais um dado aqui para a gente colocar na mesa do nosso bate-papo, que as fórmulas prontas, elas são um grande perigo. Né? Porque quando você fala que é totalmente diferente a forma de conduzir, isso já é assim, uma indireta ou uma direta no queixo, para a gente ficar muito atento àquelas fórmulas prontas para que tanto a gente vê em rede social, em vídeos, em cortes. Nem sempre, nem nunca. Eu vou pegar o gancho dessa conversa. Não é minha última, tá? A saideira vai ser delicada mesmo. O gancho dessa conversa. Existem situações que você olha ali, tem um paciente e você fala, esse caso eu não vou pegar? Tem. Primeiramente, um paciente que tem
existem pacientes com características de judicialização. Paciente que tem um interesse secundário. Um paciente que às vezes não está passando por um momento legal na vida dele ou ele quer que você construa uma narrativa de que aquele problema dele é uma lesão do trabalho para que ele possa processar o patrão ou que ele possa aposentar de um problema que na verdade não é um problema grave ou que tem às vezes até a frustração, a pessoa não está feliz no trabalho dela, mas precisa de um afastamento e às vezes o problema dela é um problema de ordem psicológica ou psiquiátrica e quer trazer para dentro de uma patologia ortopédica que para as pessoas é mais palpável, né? Hoje já desmistificou muito isso. Só que para o pessoal mais antigo, você entender o que é uma patologia psiquiátrica, o que é uma depressão, o que é um burnout, isso é muito difícil, né? Então, às vezes a pessoa está ali em burnout e eu percebi que ele não aguenta mais trabalhar, mas não é o problema ortopédico, eu gentilmente encaminho ele para o psiquiatra, para o psicólogo e falo que ele tem muito mais a ajudar do que eu, né? E é bem aceito esse encaminhamento? Se souber conduzir, sim. Tá, né? Eu tenho baixíssimo... Não me lembro de quando eu tive o último paciente insatisfeito com o meu atendimento, que saiu insatisfeito da consulta, ou eu nunca tive nem uma estrelinha no Google, é sempre 5 estrelas, os pacientes estão sempre muito satisfeitos, porque se você tiver o tato adequado e criar conexão com o paciente, e também você pode gentilmente declinar de realizar uma cirurgia que você acredita que não vai trazer benefício para o paciente, e às vezes ele coloca na cirurgia o salvador da pátria dele. Sim. Né? E aí entra a catastrofização, aquele paciente que tem aquilo que a gente já falou mais cedo, que tudo se torna uma catástrofe, mas ele acha que a cirurgia vai resolver e você vê que tem um monte de ruído em volta que precisa ser melhorado antes. Você leva para o paciente a proposta da melhoria desse tratamento multidisciplinar. Aí o paciente fala, não quero, eu quero só a cirurgia, que é o meu caso, e aí você tem que gentilmente declinar. Certo. Vou para minha última pergunta então, tá? Depois você faz a sua saideira. Sem pressão. E a última pergunta, sem pressão, imagina. E a última pergunta, Otávio. Imagino eu que você volta para visitar sua família, né, na cidade que você nasceu, Minas Gerais, Iturama. Você ainda se permite acionar a chapa do seu pai, que naquele lugar é um dos lugares que saem os melhores lanches que eu já comi na minha vida. Queria ouvir, você vai lá, brinca, hoje... hoje não vou sujar a minha roupa. O meu pai, o dia que eu vou lá pro lanche, o meu pai senta lá e fala assim, hoje você vai comer o lanche do doutor, hein? Você vai comer o lanche do doutor, é o orgulho do meu pai. E especialmente dia 25 de dezembro, que é dia de Natal, esse último ano o Natal da família é sempre... meu pai e minha mãe são separados, sempre o Natal é da família da minha mãe. Eles são em 9 irmãos, cada ano é um dos irmãos que faz. Legal. Aí esse ano foi a irmã de Goiânia. Aí eu não tava lá em Iturama pro Natal. Mas sempre eu passo o Natal do dia 24, 25 durante o dia. Dia 25, 6 da tarde, tomar banho e ir pro lanche. Eu tenho 9 anos de formado. Todos os anos que eu tiver em Iturama no Natal, eu ajudo o meu pai no dia 25 de dezembro, porque é o dia que nenhum outro lanche abre e todo mundo tá cheio de churrasco. Quer comer um lanchinho? A gente chegou a fazer no Natal de 2024, a gente fez 250 lanches em 5 horas. Eu e ele na chapa. Assim, violentíssimo. A gente nós dois temos uma sintonia boa e um ritmo de produção muito bom. No dia 25 de dezembro eu sempre ajudo. Se eu tô lá em outras épocas do ano, eu limpo a mesa, faço o meu lanche, aí enquanto eu faço uns 2, 3 pedidos que entram eu faço, eu adoro fazer o lanche, né? Eu acho que eu ainda vou ter que operar muito para fazer o mesmo número de lanche que eu já fiz nessa vida. Eu acredito. E o lanche do doutor é mais caro? O lanche do doutor também serve todo o público que sempre serviu? Ó, o lanche do meu pai é sempre um pouquinho mais especial. Eu posso falar? É diferente. Eu fiz uma introdução aqui, mas de verdade. O melhor lanche que eu comi na vida, por isso que eu sou fã. Quando eu vou lá para a cidade, você tem que conhecer. Quando eu vou lá para a cidade, eu falo, preciso fazer um pit stop no lanche do Vitor. Tá aqui uma propaganda. Qual é o nome do... Victor Lanches. Que assim, já tive a honra de fazer um tour com seu pai, não sei se você soube disso, dele mostrar item por item, qualidade. Então é a pessoa que faz
artesanalmente com prazer. O prazer que ele tem de servir, de atender, vem do pai e vem da mãe também. Com certeza. Né? Então, assim, certeza. o melhor que tem mesmo, viu? Sim. Nós vamos lá conhecer. E dá pra trazer também. Quando meu pai vai lá em Rondonópolis, ele leva lanche. Não, é porque eu tava em Rondonópolis. Quando meu pai vai de Iturama pra Rondonópolis, ele leva o lanche e eu como frio, chega lá, aí ele leva só sem salada, aí eu deixo alface, tomate, milho, batata comprado, o miolinho do lanche tá pronto, a parte quente feita na chapa. Aí eu esquento o lanche, só adiciona a salada, que ela não murchou, e come um lanche como se fosse recém-saído da chapa. Um podcast com o pai dele, e aí na vinda ele já traz os lanches. Ele é melhor de conversa que eu ainda, viu? Ele é bom. Aumentou até um pouquinho a fome. Sim. Ainda mais eu que não almocei, então faz conta que ninguém tá ouvindo isso, pô. Falar do lanche do seu pai é incrível. Me vem muitas curiosidades, assim, mas eu vou sintetizar por conta do nosso tempo, que foi até muito especial, né? Passou rápido, eu achei. Passou muito rápido. Passou rápido, Que é um bom sinal. Quando o negócio é bom, né? Tem muitas coisas legais que você contou da sua história, e pra mim ficou marcante, assim, algumas coisas. O amor que você teve em casa, da sua família, e as experiências extremamente difíceis que você passou. Você relaciona uma coisa a outra? Você acha que, assim, para você ter conseguido enfrentar muito desses desafios, as pessoas à sua volta, ou você falou de rede de apoio, até da sua esposa, o quanto eles foram importantes para isso ser possível? O amor é o que nutre, né? Eu e minha esposa, nós somos muito dados, por isso que a gente tá tão feliz hoje, porque a gente é das pessoas, né? Nós não somos fechados, a gente sente um no outro esse amor, a vontade de dar certo. Então, a gente até antes do podcast a gente falou de algumas outras dificuldades que eu tive, né? Vocês sabem que a gente teve muitas dificuldades, mas o suporte, o amor, a confiança parental, pai e mãe, o que eles confiam, que você sabe que eles vão te apoiar até o fim. Você e a sua esposa estarem em sintonia e ela saber, olha, nesse momento você vai ter que trabalhar mais porque a gente tem uma dívida para arcar e eu sei que você vai ficar menos em casa, mas eu vou estar aqui. Quando você voltar, eu vou estar aqui por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família. E o amor nos traz uma motivação, né, muito maior. Então, o sentimento, o nosso psicológico é muito importante estar em sintonia. E quando a gente está bem consigo mesmo, você faz o bem para os outros, né? Se você está amargo, é muito mais difícil de você levar uma alegria para as pessoas se você está amargo, se você não está satisfeito com a sua vida. Então, aquela questão de a felicidade não é um ponto lá no fim do túnel, a felicidade é um processo, eu não tenho do que reclamar. Eu e minha esposa, todo dia a gente olha para os nossos filhos e fala assim, gente, mas como que a gente é abençoado por Deus, né? Nossos filhos são uma maravilha, nosso casamento está super bem, então é só motivação. E mesmo com as dificuldades, a gente também é abençoado, né? Porque a gente cresce também com isso, né? Muito legal essa visão. O amor é uma grande força, né? Acho que essa é uma reflexão que fica. Com certeza. Porque, assim, sem frescura, sem sensacionalismo, com verdade mesmo. Eu sempre estou pensando e sentindo, né? E eu sinto e vejo na prática clínica atendendo adultos também o impacto do contrário, da falta do amor, da falta do afeto, da pessoa que teve uma infância sem essa oportunidade, né? E não quer dizer que essa pessoa não tenha a possibilidade de amar e ser amada por outras pessoas, mas a falta do amor na infância e na adolescência pode atrapalhar muito a nossa vida adulta, né? Então é legal destacar isso para quem puder estar aqui com a gente assistindo, né? Entender que às vezes a gente coloca como força muitas coisas racionais, até o ortopedista passa um pouco essa ideia fria, né, dos parafusos, você chegar com uma furadeira ali para consertar no final da linha, lá no final é isso mesmo, né? No final a ortopedia é uma especialidade extremamente resolutiva. A gente falou do paciente como um todo, né? Mas a fratura é um negócio super divertido de resolver, de operar. Então, eu sou muito realizado com a ortopedia, eu gosto muito. Eu sempre falo para os acadêmicos,
bota ele para apertar um parafuso. Eu falei, pô, você nunca fez uma prateleira na sua casa, cara? Tem que pegar uma práticazinha. E a ortopedia também é uma especialidade divertida, de muito alto astral. Eu opero botando um rock and roll na sala cirúrgica. E isso, a felicidade contagia, assim como o amor contagia. E trazendo um adendo dessa questão do amor e da falta de amor, o meu pai hoje, ele se emociona tanto com termos eu me formado médico, eu tenho um irmão que também se formou médico com bolsa lá na faculdade também, ele é anestesiologista, ele se orgulha tanto da gente porque ele veio de um lar totalmente distópico. O pai dele saiu de casa quando ele tinha meses de idade, a mãe dele tinha uma situação de vulnerabilidade social muito grande e, ao contrário de todas as perspectivas de que ele não se tornaria um homem de valor, ele se tornou um homem de valor e mais ainda ele conseguiu formar a gente com as próprias mãos dele de uma maneira assim muito sofrida, então é um motivo de muito orgulho para ele. E ele que não recebeu muito amor em casa, sempre deu muito amor pra gente, e isso a gente reflete. Ele olha assim, ele vê o tanto de amor que a gente dá, eu e o meu irmão damos pros nossos filhos, são os netos dele, e fala assim, cara, é impressionante o espelho. Ele fala assim, eu tô impressionado, como que vocês são como pais ainda melhores do que eu fui. Falei, pai, nós não somos melhores que você foi o melhor pai que a gente podia ter, né? Testemunho. Entregou muito pra gente, e mesmo nos momentos que no lanche lá, a gente se pegava de vez em quando, né? Porque a adolescência inteira eu fui o gerente dele lá do lanche. E eu tava sempre cobrando dele. Pai, precisa comprar tal coisa, tem que repor tal coisa. Ô pai, você fez tal coisa. Chamava a atenção dele. Às vezes a gente dava uma rusguinha, mas sempre se entendia. Porque tinha um amor. Tinha um amor. É o ingrediente especial. E que a gente deixe isso como uma provocação e um impacto de que a gente ame mais. Que a gente busque amar mais as pessoas. Nosso tempo é tão... poético agora, né? Nosso tempo é tão imprevisível e às vezes a gente lida com a morte, lida com o luto, e a gente vê que o mais importante é isso, a gente tá podendo aproveitar esse tempo para se afetar com as pessoas, assim, com sinceridade, compartilhando o que a gente sente, né? Acho que você fez muito isso aqui hoje. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Eu sei que para estar aqui você deixou de fazer um monte de outras coisas, né? Muito valioso pra gente esse momento. Para mim também, foi um prazer. Vocês são figuras ilustres aí, excelentes psicólogos. Eu tenho um apreço enorme pelos psicólogos, do trabalho que os psicólogos fazem, e eu acho que cada vez mais o valor do psicólogo na sociedade está sendo solidificado, e todos os outros profissionais da área da saúde sabem a importância que o psicólogo vai ter dentro dos tratamentos. E eu acho que depois de hoje eu até vou agregar mais encaminhamentos para o psicólogo lá no consultório, porque faz toda a diferença. Nessa mensagem sua de amar mais, eu acho que a gente pode ser gentil o tempo todo, né? É questão de trânsito, né? Às vezes você xinga ali no trânsito, diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa, né? Tem uma frase que eu gosto que é assim: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Ótimo e realista. Otávio, eu queria te agradecer, cara. Uma honra estar aqui, um prazer. Para mim é um presente. O presente está ao lado de vocês dois, que fazem parte da minha vida aí, que eu conheço há um bocadinho. Eu sou o senhorzinho aqui da mesa. Um senhor idoso. Então, uma honra, cara. Uma honra você ter compartilhado aqui não só a história do médico, mas os seus valores, a história do lado frágil, do lado emocional, do lado família. Então só vem agregar. E espero quem acompanhou a gente que tenha curtido tanto quanto a gente curtiu aqui nesse momento, né? E como nós prometemos desde o nosso primeiro contato, só teremos feras aqui. Hoje nós tivemos o Dr. Otávio, super competente. Deixa os seus recados aqui pra gente também, os seus dados, é importante. Uma mensagem final também, né? Telemedicina, né? Tem um momento. O meu Instagram é o principal canal para me encontrar. Que tá ótimo, hein? Tá ótimo. Parabéns, obrigado. Excelente. E estamos aí trabalhando numa melhoria. Eu acho que ainda vai ter muito mais a entregar nos próximos meses. Informação com bom humor. Sensacional. Isso. Parabéns. Agora que a minha filha nasceu, fiquei uns 3 meses sem produzir muito conteúdo dedicado à família, mas agora já estou direcionando de novo. Meu Instagram é drotavio.ombro. Lá tem
meu telefone, site, essas coisas, faço atendimento por teleconsulta, atendimento presencial. Faz com o mesmo amor e dedicação que eu sei. Com certeza. E atendo ainda em São Paulo 2 vezes ao mês e o restante do mês em Rondonópolis, no Mato Grosso. Legal. Obrigado, meu amigo Gabriel. Obrigado a vocês mais uma vez. E até o próximo episódio do nosso Bastidores da Mente. Com certeza. Até lá.